O tema da nossa aula de hoje é como vencer o medo de bater a meta. Se você estiver assistindo a gravação dessa live, eu quero só te avisar que a gente faz essa gravação ao vivo no Instagram, domingo à noite, no que a gente chama de Live Marota. Live Maroto para preparar a galera para a próxima semana. Tem gerente que fica esperando a nossa live, porque o conteúdo do nosso bate-papo agora vai ser o conteúdo da sua reunião amanhã de manhã. Eu tô ligado. E se você estiver assistindo no YouTube a gravação dessa aula, não tem problema nenhum, só não se esqueça de se inscrever no canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino, porque o YouTube te avisa quando a gente publicar um novo vídeo, tá bom? Então vamos embora? Então vambora? O tema da nossa live hoje é como vencer o medo de bater a meta. Como vencer o medo de bater a meta? E pode parecer um contrassenso, porque é algo que todo mundo quer na loja, mas muita gente, mesmo querendo, morre de medo. O pior não é o medo, o pior é não saber lidar com esse medo. Então acontece o que a gente chama de autossabotagem que te afasta daquilo que você quer. E você vive num ciclo como se você não estivesse preparado para alcançar aquilo que você deseja. Mas você deseja, mas você quer bater a meta, mas você quer ser bem sucedido. E aí, sem querer, você entra no autossabotagem e que você não consegue bater essa meta. Então, primeira coisa, eu gosto muito de estudar o medo. E esse sempre foi um campo, uma área em que eu sempre tive muita curiosidade. Tanto que eu gosto de começar esse assunto com uma pergunta. Por quê? Todas as pessoas que a gente conhece, que são pessoas muito bem encaminhadas para serem pessoas bem-sucedidas, muitas vezes não são bem-sucedidas. Têm uma excelente educação, estudaram em excelentes escolas, excelentes faculdades, mas não são bem-sucedidas. Em contrapartida, do outro lado, a gente tem pessoas que têm todas as pré-condições de serem um fracasso. Não tiveram uma boa educação, não tiveram uma boa escola, não tiveram uma boa criação, e arrebentam e são muito bem-sucedidas. E a pergunta é, por que tem gente com predisposição para o sucesso não tem sucesso? E outras pessoas que têm predisposição para o fracasso são bem-sucedidas e alcançam esse sucesso? Por quê? Sabe qual é a resposta? A resposta é um medo. Porque algumas pessoas têm medo e outras pessoas superam o medo. O tema da nossa aula, o tema do nosso vídeo, o tema do nosso encontro é como você superar o medo. O medo é uma energia contrária que te paralisa, que te coloca numa omissão. E você começa um diálogo interno em que você precisa se preparar. Nós estamos agora, eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo ou essa gravação, nós estamos agora exatamente na metade do mês. E tudo que você precisa daqui para frente é encorajar o seu time. Porque o medo já está instalado no seu time. E o que você precisa agora é encorajar esse seu time. Para que mesmo com medo possa bater a meta. A brincadeira aqui não é superar o medo. A brincadeira aqui não é anular o medo. Eu não quero ter medo. Não, você vai sentir medo. E é importante que você sinta o medo. Porque o medo ele pode agir de duas formas. Ele pode agir como um alerta na vida do ser humano, como uma sobrevivência. Então ele é um alerta, o medo faz você se preparar para ir para a loja, o medo faz você criar argumento, o medo faz você ficar aqui na live, então ele pode ser um alerta, ou ele pode ser um prisioneiro, ele deixa você sem ação e você não consegue fazer nada. Então o medo sempre foi uma área que eu adoro estudar e sempre foi uma área de estudo, porque o medo paralisa inclusive vendedora que sabe vender, vendedora que conhece técnica de venda. E por que ela não aplica? Por que será? Você já sabe a resposta. Por que ela não aplica? Pergunte para sua vendedora amanhã na loja. Pergunte para ela assim, você sabe fazer sondagem? Ela vai falar, lógico que eu sei. Aí você pergunta para ela assim, qual é a pergunta que você tem que fazer para cliente antes de ir para o estoque? Para descobrir a necessidade dela. Ela vai te falar quais são as perguntas.
E agora é que está o grande segredo. Você vai virar para ela e vai perguntar assim, ó: por que que no salão de vendas você não faz essa pergunta? Por que que você não faz essa pergunta? Ela fala: não sei. Na hora H, trava. Na hora, eu não sei o que acontece comigo, mas eu não consigo. Mas agora eu estou traduzindo para você. Existe uma distância abissal entre o que ela sabe e o que ela faz. Existe uma distância abissal, porque ela sabe pegar o produto e valorizar o produto. A pergunta é por que ela não faz isso com o cliente. Ela sabe oferecer adicional, e a pergunta é por que ela não faz isso com o cliente. O medo, ele sempre age como uma força contrária. O medo é uma força que existe na gente para deixar a gente alerta e para paralisar a gente. Então o medo, ele existe. Você não vai eliminar. Eu quero extinguir o medo de mim. Você não vai acabar com o medo. Ele existe. Ele paralisa a gente. O que a gente precisa, na verdade, é saber o seguinte: qual é a força que eu preciso fazer para agir apesar do medo? Isso que é o mais importante. Nós estamos vivendo numa época agora, na reta final do mês de novembro, com dezembro batendo na porta, onde você precisa eliminar o medo da sua equipe. Porque a sua equipe com medo, ela não vive na excelência. Por quê? Porque ela tem medo. Eu tenho algumas histórias para contar para vocês, várias histórias. Eu vou começar uma história que para mim é a mais marcante. Você que me segue há mais tempo, sabe que eu tenho 3 filhos. O Juan, a Clara e o Vitor. O Juan hoje está um homem de 17 anos, um homem, né? Mas o Juan, ainda pequeno, eu não sabia que ele tinha medo de ficar na piscina só. Eu não sabia. Então ele sempre me chamava para ficar na piscina com ele. Sempre me chamava. Sempre: pai, mergulha comigo. Pai, fica comigo. Pai, brinca comigo, tal. Eu, que já adoro, então para mim, um filho chamando era, nossa, um convite. Eu falava: não posso. Agora que ele tá me chamando, agora eu vou com tudo. Até que um dia ele me revelou, que ele falou: pai, você acredita que eu achava que tinha tubarão na piscina? Aí eu: sério, filho? Ele falava: é sério, pai. Eu achava que tinha tubarão na piscina. É por isso que eu não pulava sozinho. É por isso que eu não ficava sozinho na piscina. E eu, parecendo um pai besta retardado, achava que ele queria minha companhia. Nada disso, era apenas medo. E eu conversei com ele: filho, quantas vezes você deixou de pular na piscina sozinho ou ficar na piscina sozinho por causa do medo? Ele falou: pai, não sei. Mas com certeza eu já deixei de ficar muitas vezes na piscina, sozinho por causa do medo. Quantas vezes a sua vendedora e a sua equipe deixou de agir por causa do medo? Por causa do medo. Tem uma história maravilhosa do Buda, que o Buda contou uma vez que no seu livro, que o rapaz deitou para dormir e ele, pela claridade da lua, achou que tinha uma cobra no quarto. E ele, com medo dessa cobra, ele não conseguia dormir. Porque ele ficava pensando: meu Deus, essa cobra vai vir em cima de mim. Então ele não conseguia dormir, deitado quase que imóvel, ele não conseguia se mexer. E aí ele ficou a noite toda em claro, vigiando aquela cobra. E quando o sol nasceu, e quando chegou a luz do dia, ele viu que não era uma cobra, que era o fio apenas, que estava no quarto dele embolado, e ele achava que era uma cobra. Sabe o que isso significa para você? Que quando a sua equipe está com medo, ela está no escuro. E quando vem uma luz da verdade, da realidade, clareia e ela fala: não era uma cobra. Mas ela sofreu, mas ela não dormiu, ela não relaxou, e ela ficou tensa. E como é que ela trabalhou o dia seguinte? O que é que eu estou querendo te trazer com isso? Cuidado, porque existem 2 medos. Existe um medo que ele é real. Existe um medo real, mas existe um outro medo que é um medo imaginário, que é um medo que só acontece na sua cabeça, que só acontece na cabeça da sua equipe.
E presta atenção, você que é líder que está aqui me assistindo, esse líder para a sua equipe é um medo real. Esse medo na cabeça da sua vendedora, para ela é real. Esse medo não é imaginário. E você vai levar conhecimento, vai trazer a realidade, vai trazer luz para que esse medo possa se dissipar, possa diminuir. Presta atenção numa coisa, presta atenção. O medo diminui na medida em que você traz conhecimento para esse medo. Juan, quando descobriu que não tinha tubarão na piscina, ele começou a desfrutar, melhorar, curtir a piscina, que ele sabia que não tinha tubarão na piscina. Então era outra experiência. A sua vendedora fica na loja, na vez, esperando a cliente entrar com um medo imaginário. O que é que a cliente vai falar? O que é que os colegas estão pensando? O que é que o colega vai imaginar? Com vergonha, com insegurança. E quando você traz conhecimento, esse medo se dissipa, se dilui esse medo. Então o medo ele vai embora na medida em que você tem mais conhecimento. Então esse medo vai embora. Por que eu resolvi fazer este vídeo, esta live ao vivo com vocês e para falar sobre este tema? Nessa semana agora que acabou, nós tivemos um grupo no nosso workshop, o nosso workshop de gestão de vendas, a nossa imersão de gestão de vendas. Nós tínhamos um grupo com gerentes, com donas de lojas, e era impressionante que quando a gente tocava no assunto, parece que ela se iluminava, parece que vinha uma luz assim, ela fazia assim, ó, agora eu sei o que eu vou fazer. Era impressionante que toda vez que a gente entrava em um assunto que era importante e da dor que ela estava vivendo na loja, a gerente ou a dona de loja fazia assim, ó, eu quero que acabe o curso para voltar para a loja para aplicar exatamente, João, como você falou. E o mais engraçado é que na mesma turma, tinha gente que assistia e falava assim, eu queria gravar isso. E eu falava, você não precisa gravar. Você só precisa anotar o seu insight para que você implemente, para que você possa implementar, para que você possa fazer. E o medo, presta atenção, na mesma turma, tá? Na mesma turma, gerente, dono de loja, tinha gerente que se iluminava com uma sacada, ela fazia assim, ó, já sei o que é que eu vou fazer. Na mesma mesa, tinha outra que levantava a mão desesperadamente pedindo outras opções, do tipo, João, e se minha vendedora disser isso? E se minha vendedora chegar atrasada? E se ela chegar atrasada e disser que não vai usar o uniforme? E se ela disser que não aceita? Ou seja, preste atenção, porque o medo ele faz isso com você. O medo te deixa tão inseguro, tão incapaz, que você precisa se cercar de todos os conhecimentos do mundo para que você possa agir. E aí você precisa, presta atenção, de uma falsa segurança de que você precisa conhecer tudo e precisa cercar todas as possibilidades para que você possa agir. E mais uma vez, você entra numa autossabotagem do medo que não deixa você agir, que esse medo te paralisa até que você tenha todo o conhecimento para agir e você não consegue agir. Então, o nome da outra força contrária ao medo, porque o medo ele te paralisa. A força que é contrária ao medo se chama coragem. Coragem. Essa é a força contrária ao medo. Quando você aumenta a sua coragem, o medo diminui, o medo não vai sumir. Quando você aumenta, você tem mais medo, você perde a coragem. Você fica uma gerente, uma dona de loja, uma vendedora medrosa, porque diminui a sua coragem. Preste atenção, porque você precisa anotar isso. Precisa anotar. A coragem, quando ela não é usada, ela diminui. Já viu uma vendedora corajosa? Na medida em que ela vai aumentando a coragem dela, o medo vai diminuindo. E chega ao ponto que ela é só coragem. Ela não perde venda, porque ela entra na venda com coragem. Ela fala com o cliente de igual para igual e cheia de coragem.
Dona de si. A outra vendedora, que o medo está lá em cima, ela fala com insegurança. Ela fala com uma voz fraca, uma voz com medo. Ela vai fazer uma pergunta de sondagem para saber a necessidade do cliente com medo. Ela pergunta com vergonha, ela pergunta baixinho. Na hora de oferecer adicional, ela não oferece. Por quê? Porque ela tem medo. E aí o medo é maior do que a coragem. E aí cuidado, porque coragem não é ir com medo mesmo. Não é. Essas frases bonitas que rodam na internet, e se der medo, vai com medo mesmo. Nada disso. Se der medo, converse com o seu medo. Pare e pense por que você está com medo. Não é para você ir com medo. O medo, ele é um freio de mão que segura você. Pegue o seu carro e acelere com o freio de mão puxado. Vê se não vai acabar com o seu carro. Então não é para você acelerar com o freio de mão puxado. Não é se tiver medo, vai com medo mesmo. Nada disso. Nada disso. Você precisa conversar com o seu medo. Esse medo é importante para você. Esse medo fez você chegar até aqui. Só que você tem que olhar para o seu medo e saber: opa, por que eu estou sentindo esse medo? Quando eu sinto esse medo, como é que eu me comporto? Preste atenção. O tema da nossa aula é como vencer o medo de bater a meta. O medo chegou, não é para você enfrentar o medo, de jeito nenhum. É para você conversar com o medo. Qual é o meu comportamento quando eu tenho medo? É um comportamento de insegurança? É um comportamento de vergonha? Qual é o meu comportamento quando você está com medo? Qual é o seu comportamento que limita você? Qual é o seu comportamento? Esse comportamento que você tem é fruto de qual sentimento? Será que você não está se valorizando demais, achando que está todo mundo de olho em você e ninguém está nem aí para você? Então perceba que coragem tem uma das origens dessa palavra é uma palavra que eu amo, que é se a gente cortar essa palavra no meio, que é cor e agem, que é agir com o coração, é agir com a emoção. É agir com emoção. Então, dentro da nossa estrutura, porque o medo ele vai aparecer, então dentro da nossa estrutura, do nosso passo a passo, saber como é que eu faço para vencer o medo? O primeiro passo é saber se esse medo ele é real ou ele é imaginário. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, o que é que você precisa ter consciência, presta atenção, consciência para superar esse medo. De novo. Quando é que eu tenho consciência? Quando você tem conhecimento, o conhecimento é uma luz que traz essa consciência e essa realidade para você. E aí você descobre através do conhecimento se esse medo ele é real ou ele é imaginário. Porque muitas vezes esse medo ele vai te paralisar. E se ele estiver te paralisando, ele é real ou ele é imaginário? Quais são as decisões que eu preciso tomar para que este medo possa diminuir e aumentar a minha coragem? E deixa eu te contar agora, já que a gente precisa vencer esse medo, você não precisa de coragem o dia inteiro, não. Você não precisa de coragem o tempo todo que você está na loja. Você precisa de 5 minutos de sono, de 5 segundos de coragem. Só 5 segundos. 5 segundos de coragem é o suficiente para você superar esse medo. Só 5 segundos de coragem. A sua vendedora, ela tem medo do que o cliente vai falar. Ela tem medo de oferecer adicional. Ela tem tanto medo de quebrar o gelo e de ser simpática que ela usa uma postura de vendedores do passado. Porque ela tem medo, não tem coragem de quebrar o gelo, de puxar assunto com a cliente. Falta coragem para ela. E o medo paralisa. E você, não adianta treinar a sua vendedora em técnicas de vendas. Você tem que treinar a sua vendedora em coragem, para saber que medo é esse que está paralisando ela. Que insegurança é essa. E presta atenção. Esse sentimento dela, esse sentimento de insegurança, depende do diálogo interno que nós chamamos, do pensamento que ela tem. Qual é o pensamento que ela está tendo? É um pensamento de que ela não é capaz?
É um pensamento de que ela está na loja e que ela não vai bater meta, de que ela é fraca. Então você só precisa de 5 segundos de coragem. Só 5 segundos. Você não precisa de mais do que isso. Você precisa de 5 segundos para quando a cliente entrar e você usar uma frase para quebrar o gelo que você já usou na loja para treinar com a sua gerente. Você só precisa de 5 segundos para quando você estiver saindo para pegar o produto no estoque, voltar e olhar para a cliente e falar para ela assim: nossa, eu quase que esqueço de fazer uma pergunta importantíssima para você. E aí você faz a pergunta para ela. Você só precisa de 5 segundos de coragem. 5 segundos. 5 segundos de coragem, porque o medo vai embora quando você aumenta essa coragem. Se você não aumentar essa coragem, ela vai diminuir cada vez mais. Qual a diferença de uma vendedora batedora de meta para uma vendedora que não bate meta? Coragem. A vendedora que bate meta, ela é corajosa. Corajosa para ir no estoque e descer com 5 produtos, 6 produtos. E a outra tem medo. Tem medo. E esse medo aumenta quando você não conhece. É engraçado que nessa semana que passou agora, nós tivemos um workshop meu com um grupo de gerentes e donos de lojas. E no dia seguinte, eu tive um workshop exclusivo para um grupo de gerentes de uma loja de produto infantil. Lindo, a fábula. Nossa, sensacional. E da mesma forma, eu trabalhei com as gerentes um tema em que as gerentes parece que se iluminaram na hora, fizeram assim, ó. Ah, meu Deus, eu quero usar isso na loja. Eu quero sair para usar isso na loja agora. Nós fizemos uma atividade durante o workshop, durante o nosso treinamento, para ela gerenciar mesmo a distância. Então, demos um intervalo e eu falei, agora vai lá e faz isso com o seu time, mesmo daqui, através do seu celular. Foi impressionante como as meninas voltaram com outra energia. Por quê? Porque elas entraram em ação. O medo morre de medo de você agir. É por isso que ele tenta te paralisar. Então, como é que você vai vencer o medo de bater meta? Você vai entrar em ação, presta atenção, com o conhecimento que você tem. Você precisa entrar em ação. Você não precisa conhecer tudo. Você precisa entrar em ação. Porque quando você entrar em ação, automaticamente o medo diminui e a coragem aumenta. E é essa coragem que você precisa inicial para começar a melhorar o seu resultado. Tem vendedora que morre de medo de bater a meta. Tem gerente que morre de medo de bater a meta. Tem gente que tem medo de ser bem-sucedido. Tem gente que tem medo de ser o caso de sucesso na família. Tem aqui nessa live, passamos de 139 pessoas, 140 pessoas. Passamos de 140 pessoas. E tem gente aqui nessa live que está trabalhando na loja para ser o exemplo de sucesso na família e ainda não percebeu isso. Sabia? E vive no mesmo ciclo de fracasso onde a família vive. E não quer se destacar e não quer melhorar para não humilhar o marido, para não humilhar o pai, para não humilhar a mãe. E para no mesmo estágio evolutivo que os pais pararam. Então a loja te dá uma possibilidade enorme de você arrebentar de vender, mas para no mesmo estágio evolutivo, como se você não merecesse crescer. E quem é que faz isso com você? O medo. A sua equipe agora, nessa reta final do mês, ela não precisa de um conhecimento técnico, ela precisa de coragem. O cliente não sumiu da sua loja, o cliente está comprando. Tem loja que o cliente está comprando. Amanhã você vai sair da sua loja, você vai olhar no shopping ou na rua, e se tiver cliente com sacola, você vai fazer uma pergunta. Por que que essa sacola não é a sacola da minha loja? Por quê? O que está faltando na minha loja? E muitas vezes está faltando uma equipe com coragem. Uma equipe com coragem para fazer algo pelo cliente para que ele decida comprar com você naquela semana. É isso que está faltando. E como é que a gente vai dar essa coragem para a equipe? Quando a gente dá o conhecimento certo, aumenta essa coragem. Então você precisa escolher o conteúdo correto para dar para sua vendedora para que ela possa aumentar essa coragem. É isso que você precisa. E não, eu preciso de muito conteúdo. Nada disso. Mas você precisa do conteúdo certo.
do conteúdo que a sua vendedora confie que este é o conteúdo que vai melhorar a vida dela. Que este é o conteúdo que vai melhorar a venda dela. É isso. Porque, galera, não tem jeito. A gente fica cheio de razão, cheio de certeza, procurando ter certeza na loja, e a gente não vai ter certeza na loja. Mas na medida em que você aumenta a coragem para oferecer um produto adicional, para pegar o produto mais caro da loja, para vender o produto mais caro, nesse momento o medo começa a diminuir. Preste atenção numa coisa. O medo, ele acontece antes de você agir. Antes de você agir. Preste atenção numa coisa. Você já viu que quando a sua vendedora ela está na venda, ninguém segura ela? Você já reparou isso? Que quando ela está na venda, conversando com o cliente, a cliente fala assim, nossa, eu adorei. A sua vendedora cresce. Cresce. Sabe o que é que ela cresce? Porque cresce a coragem nela. Então o medo acontece antes dela entrar na venda, para ela não entrar na venda. Quando ela sobe no estoque, pega o produto e ela desce com o produto, mostra para o cliente fala, nossa, amei. Ninguém segura essa vendedora. Ninguém segura, porque ela se enche de coragem e ela vai para cima. Então o medo, ele se instala antes da ação. Antes de você agir, o medo vem de lá e paralisa você. Então você precisa conversar com a sua equipe para dar coragem antes dela agir. Antes, porque tem vendedora que só aparece na venda depois dela descer do estoque. Né? Então você precisa conversar com a sua equipe antes dela ir para o estoque. Ela precisa dessa coragem antes. E cuidado, muitas vezes essa coragem é que ela não se sente capaz. E pelo fato de não se sentir capaz, ela fica na loja à mercê da cliente. Isso que é o mais absurdo. Aí começa a vir uma vergonha do que o outro vai pensar. E esse outro é o colega de trabalho. Aí tem vendedora que fala baixinho para o colega não ouvir. Já viu isso? O colega não vê o que ela está fazendo. Olha que loucura. Porque falta coragem. Coragem para ela falar alto. Coragem para ela levantar a cabeça. Coragem para ela levantar o queixo. E eu vou te contar um segredo. É fácil descobrir uma vendedora medrosa. É fácil. É só olhar a postura dela quando está na vez. Qual é a postura dela? Uma postura de ombros arqueados. Ela tem um ombro arqueado, ela tem um olhar para baixo. E normalmente ela fica encostada. Ela fica encostada, com o ombro arqueado, com o olhar para baixo. Aí quando o cliente entra, ela até se assusta. Aí ela levanta a cabeça para ir na direção do cliente. E o cliente já sacou que uma vendedora que é uma morta-viva, que está vindo na frente dele, ele já levanta o escudo e fala, não, obrigado, estou só olhando. Porque ela despreparada, com medo, diz a frase que mostra para o cliente que ela tem medo. Fala, tudo bem, fique à vontade. Qualquer coisa você me chama, tá bom? Do tipo, eu estava morrendo de medo de te atender. Então qualquer coisa você me chama. E se afasta do cliente. E deixa claro que ela tem medo. Medo de bater a meta. Medo de ser bem sucedida. E você que está assistindo essa live, o que você precisa é dar coragem para sua equipe. É isso que está faltando para sua equipe bater meta. Coragem. A sua equipe tem medo. E por isso eu quero te convidar esta semana, essas 2 semanas que faltam, para finalizar o mês de novembro, que você ajude a sua equipe a vencer o medo de bater a meta. Esse é o objetivo. Vencer o medo de bater a meta. Como é que ela vence esse medo? Primeiro, sabendo se esse medo é real ou esse medo ele é fictício ou imaginário. Esse é o primeiro passo. Sendo um medo real, você vai dar conhecimento para que ela possa superar esse medo. E cuidado, tem vendedora que ela entra na sabotagem de querer ter todo o conhecimento do mundo. Mas se o cliente fizer isso, e se o cliente fizer isso? Você vai olhar no fundo do olho dela, como eu estou olhando agora, no seu olho, e você vai falar para ela, você não precisa saber disso agora. O que você precisa para agir, eu já te falei. Agora vai para o salão de vendas e vai vender. Vai vender. Eu quero ver se você tem coragem de vender adicional para o próximo cliente. Vai vender. Olhar no olho dela e falar o seguinte, você tem o conhecimento que precisa. Vai para o salão de vendas e vai vender. É isso que você tem que falar. São 2 semanas para você chegar no número e superar a meta de novembro. Tem muitas lojas que já estão projetando superar a meta.
já estão projetando superar a meta. Eu já conversei com vários lojistas. E você também existe a possibilidade de superar a meta. Por isso, você precisa agora, não é técnica de venda, é encorajar a sua equipe. Beleza? Para os meus alunos, que são alunos do PEVs, dia 25, da semana do Black Friday, nós teremos 2 aulas, tá bom? Para a galera da turma 6, a gente vai ter uma aula de manhã. Para a galera da turma 7, a gente vai ter uma aula à noite. Eu acho que mais ou menos isso, ou eu inverti, não sei. Vai ter uma aula de manhã e uma aula à noite, tá? E só para lembrar, nessa aula, que é uma aula ao vivo, eu te entrego o conteúdo, te entrego um jogo, vou te entregar um jogo que eu tô bolando, jogo para Black Friday. Vai ser o jogo para Black Friday, vai ser. Vou te entregar no dia 25 esse jogo. E depois de te entregar o conteúdo, aí a gente faz aquela nossa mentoria de tirar dúvida e tal. Isso tudo no dia 25, tá bom? 2 aulas ao vivo. Para quem é o meu aluno do PEVs, que está aqui assistindo essa live ou assistindo a gravação dela, dia 25 de novembro tem aula ao vivo para poder tirar suas dúvidas, conteúdo e depois mentoria. Beleza pura? Se você anotou no seu kit live, Ana Flávia tá na área, beijo Ana Flávia. Se você anotou no seu kit live, coloca um resumo e posta um resumo nos stories e me marque, porque aí eu quero repostar, tá bom? O nosso curso presencial, a última turma foi essa semana que passou agora. Foi a nossa última turma, foi agora. Agora só exclusivo para a empresa que me contratar. E o que está acontecendo hoje é que tem muitos gerentes que estão azucrinando. Na semana passada, eu fiz uma palestra surpresa para Purificadores Europa, na semana retrasada. E fiz para Camicado, Purificadores Europa e para Fábula, que é da Farm. Tudo palestra surpresa. Sabe por que palestra surpresa? Porque os gerentes ficam falando para RH da empresa, ficam falando para o supervisor, contrata o João Lauretino para vir aqui na nossa convenção. E sabe o que é massa? Eu já entro para a palestra com total intimidade com a galera. Total intimidade. Eu já entro para a palestra e pergunto assim, quem tem a sensação que já me conhece há mais tempo? Todo mundo, eu já te conheço, já sei os seus filhos, eu já te conheço, já sei. Total intimidade. E isso eu tenho com os alunos do PEVs, porque o pessoal acha que é curso online, mas eu vou na aula ao vivo tirar a sua dúvida, resolver o seu problema. Deixa eu dar uma dica. Simone, que está aqui na nossa aula, é nossa aluna do PEVs. E a Simone é do interior da Bahia, de Ilhéus, uma região que por acaso eu conheço, né? E aí a Simone estava com uma dificuldade na Empório do Aço. E eu falei, ô Simone, por que você não faz ação nas empresas? Leva a sua loja para dentro das empresas, dentro do distrito industrial. Ela olhou e fez, João, eu não tinha pensado nisso. Então, eu não conheço a Simone pessoalmente, tá? Eu não conheço. Mas com os meus alunos do PEVs, eu tenho total intimidade. E por isso, já que eu tenho total intimidade, além do conteúdo, a Cida tá aí, a Cida tá aí falando que o PEVs é show. E aí, total intimidade, porque a gente tem as nossas aulas ao vivo, né? Então a gente tem a possibilidade de conversar depois da aula e eu entendo um pouquinho mais do seu negócio e poder te ajudar nos desafios do dia a dia. Beleza? Um beijo no seu coração, poste lá, poste nos stories e me marque para que a gente possa repostar e aí mexer com essa galera do varejo, do tipo, nossa, quanto conteúdo eu perdi. Beleza? Beijo no coração, até mais.